Olá, bom dia, tudo bem com você? Que bom que estamos juntos em mais um Café com o Pastor e nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você um relato de fé que está nas Escrituras Sagradas, um relato de muita fé, uma fé enorme demonstrada por uma mulher. Acompanhe comigo essa história que está lá no livro de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Vamos lá? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Talvez para você, nesse momento, esteja pensando nesse termo usado aqui por Jesus, cachorrinho. Talvez você olhe e ache até um pouco pejorativo, ofensivo, se referir a uma pessoa nesse termo, mas de cara eu já quero dizer para você que essa não é a intenção de Jesus, ofender ou denegrir a imagem daquela mulher. E isso é tão verdade que sabemos que nos relatos dos evangelhos a figura da mulher foi muito importante no ministério de Jesus. Na verdade, nós podemos dizer que as mulheres tiveram realmente um papel importantíssimo no ministério do Senhor. Haviam muitas mulheres que seguiam Jesus. Jesus pregava para muitas mulheres também. Nós sabemos que existiam mulheres que trabalhavam servindo ao Senhor, como as Marias, Joana, Susana. Nós temos esse relato nas Escrituras de mulheres que trabalhavam servindo ao Senhor, inclusive ajudavam com recursos. Meus amigos, para que nós venhamos entender melhor este texto, nós primeiramente precisamos lembrar que nós estamos falando de uma outra cultura. Nós estamos falando de uma cultura oriental de mais de 2000 anos. Ou seja, embora a Bíblia tenha sido inspirada por Deus, ela foi escrita por homens dentro de um contexto cultural daquela época. Por isso é importante nós ressaltarmos isso, até para que nós venhamos entender a visão de mundo das pessoas daquela época. No Antigo Oriente, os cães, eles eram considerados animais selvagens e considerados imundos pela lei de Moisés. Eles eram animais perigosos e, na verdade, naquela época, os cães de rua, os vira-latas, eles eram literalmente vira-latas. Eram animais que não eram domesticados, não era uma cultura, judaica, por exemplo, criar animais, domesticar animais, cães, como hoje nós temos, no caso aí a gente até se refere como os pets, na verdade. E naquela época os judeus se referiam aos cananeus como cães. Essa era uma forma depreciativa em que os judeus faziam menção a esse povo. Meus amigos, Jesus não chamou aquela mulher de cadela. Jesus apenas estava respondendo um pedido feito por ela. Porque Jesus se retirou para uma região
chamada Tiro e Sidom, e nessa região era uma região habitada por povos não judeus. E ali uma mulher cananeia se aproxima de Jesus, desesperada, suplicando para que o Senhor curasse a filha dela, que estava endemoniada. Então Jesus, meio que indiferente ao pedido dessa mulher, diz que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então aqui Jesus está falando claramente a missão pela qual ele veio: anunciar a salvação primeiro ao povo de Israel. E nós sabemos que a missão de levar a salvação, a redenção a outros povos foi dada aos discípulos. E é por isso que Jesus dá essa declaração: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus, mais uma vez, está se referindo para que ele veio. É assim: levar primeiramente o alimento para os filhos de Israel. E ele está dizendo que não é justo ele tirar o alimento que era designado aos filhos de Israel e dar aos cãezinhos. Mas a mulher cananeia, humildemente, olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu concordo contigo, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que demonstração de fé, meus amigos! Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, mas queria ver o tamanho da fé daquela mulher, que era uma mulher estrangeira, que era uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, mas que não se limitou às suas origens e demonstrou uma fé impressionante, uma fé que muitos judeus não tinham. E isso mexeu com o coração do Senhor. É por isso que Jesus olha com carinho para aquela mulher e responde: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Aquela mulher entendeu que somente Jesus poderia resolver o seu problema. E sabe de uma coisa? Não precisava de muito, apenas as migalhas que caem da mesa, eram suficiente para resolver o seu problema. Como anda a sua fé, meu amigo e minha amiga? Como você tem enfrentado esse problema que você está passando? Como você o tem enxergado diante dessa dificuldade que você está passando? Como é que você tem depositado a sua confiança naquele que é o único capaz de resolver o seu problema? Sua fé tem sido pequena ou sua fé tem sido enorme, como desta mulher? Eu gostaria de orar com você. Abaixe sua cabeça, oremos. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai amado, por esse ensinamento fantástico de uma mulher que demonstrou muita fé, uma fé enorme, Senhor. Que nós possamos, Senhor, também colocar em prática a nossa fé. Não uma fé baseada em circunstâncias, em momentos, mas uma fé baseada numa total confiança em Ti, Senhor. Numa fé baseada também numa dependência de Ti, Senhor. Porque não queremos muito, Pai. Até mesmo as migalhas que podem cair, Senhor, da Tua mesa, serão suficientes para nos saciar, Senhor. E que assim seja em nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. E Te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a sua fé, meu amigo e minha amiga, aumente cada vez mais. E até amanhã, no nosso próximo Café com o Pastor.